Aí ele volta pro futebol brasileiro para dirigir o Flamengo. É isso que a gente lamenta, é que o torcedor tá pé da vida chamando ele de Judas, de traidor e outras coisitas mais. Até eu fiquei puto, até eu fiquei chateado, porque eu sou contra qualquer tipo de ingratidão. Teve a confiança do Pedrinho e 3 meses depois ele tá de volta para trabalhar num clube do futebol brasileiro. Isso aí não tem defesa nisso aí. Não tem defesa. Mas ele bota uma condição. Ele fala o seguinte, olha, no Brasil eu não treino nenhum outro clube que não seja o Cruzeiro. E hoje ele é técnico do Flamengo. Então eu tô falando isso pra você largar de ser bobo. Porque hoje qualquer um que chega e fala qualquer coisa, ou que jura um amor, ou que promete uma coisa, o torcedor já fica com aquilo e futebol as coisas não funcionam assim. Na segunda-feira passa um vídeo aí nas redes sociais dele com uma mala gigantesca e desembarcando no aeroporto. E já estão falando que ele tá vindo pro casamento do sobrinho do Pedrinho. E aí o torcedor já falou, com essa bagagem desse tamanho, tá vindo é pra ficar no Cruzeiro e tal. Meus amigos e minhas amigas aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, o negócio é o seguinte, o Leonardo Jardim é o novo técnico do Flamengo e a torcida do Cruzeiro parece que ficou um pouco chateada aí, pessoal. Então vamos ver aqui as reações dos torcedores do Cruzeiro. Pessoal, o arroba deles estão aí na descrição do vídeo. Se vocês puderem me ajudar, deixe seu like, faça sua inscrição no canal e rápido o vídeo aí, beleza, galera? Então vamos aqui ver essas reações. Porque título ele não ganhou no Cruzeiro. Fez um bom trabalho. Mas é aquela história, né? A escolha é livre, ele optou pelo Flamengo. Mas eu penso, gente, que dinheiro, ele não é tudo nessa vida. No Cruzeiro, ele tinha moral e autonomia. Eu não tô falando que o Leonardo Jardim estava voltando para o Cruzeiro como queria grande parte da torcida, não. O técnico é o Tite. Eu tô falando que ele não deveria ter saído. Ele deveria ter continuado. Ser grato ao Pedro Lourenço. Dado sequência ao trabalho dele nessa temporada. Comandar o Cruzeiro na Libertadores e em todas as competições. Aí ele volta pro futebol brasileiro para dirigir o Flamengo. É isso que a gente lamenta, é que o torcedor tá pé da vida chamando ele de Judas, de traidor e outras coisitas mais. Eu nem quero entrar nessa seara do Felipe Luiz, apenas destacar que o BAP, presidente do Flamengo, ele não é passivo, ele toma realmente decisão, age pelo clube e não pelo coração. Porque a paixão tem que ser realmente com o torcedor. Ele até citou um exemplo, né, para a demissão do Felipe Luiz. Depois de um 8-0 lá no Madureira, coisa e tal. É que a coisa não estava boa lá. Internamente a gente não sabe. E é problema do Flamengo também, não é problema do Cruzeiro e nem nosso. Mas ele citou um trecho que eu achei interessante. Você pega o trem errado. O que você tem que fazer? É descer na primeira estação, meu amigo. É não continuar a viagem. É descer na primeira estação. É mais fácil de você corrigir o trem errado que você pegou. Mais fácil de você voltar ao início. Não é não? Eu achei realmente um barato essa colocação lá do BAP, presidente do Flamengo. Uma semana que era para se falar só de clássico, e nem poderia ser diferente, é uma notícia que ganhou visibilidade para todos os lados da imprensa. Viralizou geral o Leonardo Jardim lá no Flamengo. E essa repercussão entre o torcedor do Cruzeiro. Até eu fiquei puto, até eu fiquei chateado, porque eu sou contra qualquer tipo de ingratidão. E para aqueles que aqui acham que eu só critico o Pedro Lourenço, que eu critico a SAF, que eu fico criticando o Tite, sabe? Eu tô aqui elogiando o apoio que ele deu ao Leonardo Jardim. E a trairagem do Jardim com ele que confiou. Eu sou solidário. Nem sei se o Pedro Lourenço está sentindo tanto assim, está magoado, está chateado. Eu creio que sim. Se ele é ser humano e é ser humano, ele tem que estar chateado com essa ingratidão, porque ele gostava demais do Leonardo Jardim. Gente, eu falei até mais cedo o seguinte, que no futebol não se deve idolatrar e confiar em palavras. Não existe ética no mundo da bola, nem de jogador, nem de atleta, nem de dirigente. E o futebol brasileiro tem essa bagunça, sabe? Por causa dessas situações, desse tipo de comportamento que a gente vê por aí, de decisões que são tomadas. O Flamengo lá, o cara 70% de aproveitamento, 5 títulos, foi mandado embora.
E o Tite está aqui no Cruzeiro fazendo esse trabalho aí, né? Que não tem deixado o torcedor satisfeito. Tá na final do estadual, tudo bem. Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo. E você sabe o que eu acho disso? Eu acho que você tem que largar de ser besta. Você tem que largar de ser bobo. Eu tenho certeza que muito torcedor não vai gostar de ouvir isso que eu tô falando, não. Mas é a minha opinião. De 2019 pra cá, o torcedor tem que ter aprendido muita coisa, gente. De 2019 pra cá, o torcedor tem que ter aprendido muita coisa. Palavras, declarações, juras de amor, isso não vale nada, gente. Não vale absolutamente nada. O Jardim, que é um baita de um profissional, ele é um ótimo treinador, tá? Não estou questionando o profissionalismo do Jardim. Tanto é que se tá indo pro Flamengo, é porque ele é um grande treinador mesmo. Mas ele bota uma condição. Ele fala o seguinte, olha, no Brasil eu não treino nenhum outro clube que não seja o Cruzeiro. E hoje ele é técnico do Flamengo. Então eu tô falando isso pra você largar de ser bobo. Porque hoje qualquer um que chega e fala qualquer coisa, ou que jura um amor, ou que promete uma coisa, o torcedor já fica com aquilo e futebol as coisas não funcionam assim. E cara, grato pelo Jardim porque ele fez no ano passado, mas deixa eu te falar, o Cruzeiro fez muito pelo Leonardo Jardim. Sabe, o Cruzeiro também fez muito pelo Leonardo Jardim. Pra poder trazer ele, teve que fazer toda uma composição para que ele fosse treinador aqui do Cruzeiro. E muitas coisas aconteceram que eu não gostei. Por exemplo, o Cruzeiro abrir mão da Sul-Americana e ter a primeira eliminação em uma fase de grupos de um torneio da Conmebol. O Cruzeiro que nunca foi eliminado numa fase de grupos da Libertadores conseguiu ser eliminado na fase de grupos da Sul-Americana contra adversários, desculpem, ridículos, com todo respeito, né? Porque o discurso era que a gente não tinha elenco para isso e que o foco tinha que ser outro. E o foco passou a ser outro. Tanto o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E o Cruzeiro arregou na reta final dos dois. O Cruzeiro, por mais que ele tenha feito um bom trabalho, o Cruzeiro tinha condições de brigar pelo título, aí o foco era a Copa do Brasil. E o que aconteceu na Copa do Brasil? E nessa reta final de temporada, o Leonardo Jardim, ele já foi dando vários indícios de que ele não continuaria, que ele precisaria sair. E o Cruzeiro, gente, o Pedro Lourenço, fazendo de tudo para segurar o Jardim, fazendo de tudo. Se o Jardim hoje não é técnico do Cruzeiro, não é por causa do Pedro Lourenço, não é por causa de Pedro Júnior, igual já estão inventando teoria, porque não tinha um bom relacionamento com o Pedro Júnior. Não, o Jardim não é técnico do Cruzeiro porque ele não quis. Ele tinha uns problemas pessoais dele, tudo bem, entendo perfeitamente. Inclusive veio hoje a matéria também do Globo Esporte que o Jardim ele precisou sair, né, uma das situações porque ele tem residência em Mônaco, né, e por questões tributárias, Mônaco não cobra uma série de impostos, mas a pessoa tem que residir, se eu não me engano, acho que 50 ou 60 dias lá em Mônaco. O Jardim tem residência lá, né? Parece que precisou cumprir isso e agora tá voltando, né? Exatamente quando acaba esse período aí pro Flamengo. Então, da parte do Cruzeiro, o Cruzeiro fez tudo, gente. Tudo o que podia fazer para segurar o Jardim, né? Tanto que o Pedro Lourenço criou essa amizade, essa relação. Se o Jardim hoje não é técnico do Cruzeiro, volta a dizer, é porque ele não quis. Porque hoje ele tá no Flamengo, né? Poderia, às vezes, ter chegado numa condição, numa situação com o Cruzeiro para poder continuar aqui. Eu também não queria, não. O cara tá aqui, mas eu tenho que passar 2 meses fora para depois voltar, ou tá ou não tá, irmão. Ou tá com a cabeça no projeto ou não tá com a cabeça no projeto. E outra coisa, o quanto que isso não pode ter prejudicado na reta final do ano passado? Porque vocês acham que o Jardim chegou no último jogo e falou assim, ô Pedrinho aqui, não vai dar pra eu continuar, não. Não, isso já vinha sendo conversado, o Cruzeiro já vinha tentando a permanência do Leonardo Jardim. E vocês acham que isso não passa pros atletas? Você acha que os jogadores não estão sabendo, que o treinador não sabe se vai ficar, se o treinador vai embora? É claro que sabe, gente. Entendo o sentimento do torcedor de querer ver o Jardim voltar, porque nos últimos anos aí foi quem conseguiu, como o Caramujo falou, né? Colocar o Cruzeiro ali numa disputa de campeonato brasileiro como a gente queria. É claro que eu sei, não ganhou nada. Mas passou perto de ganhar, né, Samuel? Esteve perto ali na semifinal de Copa do Brasil e poderia. Então, eu acho que fica esse sentimento. E enquanto a gente não tiver um outro técnico, como o Caramujo também falou, para fazer as coisas acontecerem, a gente vai ficar nessa. Mas agora também não, né? Porque essa aí eu não vou normalizar nunca. Inclusive o Caramujo, março de 2026. Eu até fiz questão de buscar lá na CBF o contrato, que eu vi gente me marcando, falando assim, o contrato era de 1 ano com opção de mais 1. Não era. O contrato registrado na CBF era até 31 de dezembro de 2026 e que tinha uma multa de 3 salários. Essa multa foi retirada. Então, março de 2026, ou Leonardo Jardim, ele era para ser técnico do Cruzeiro, ou ele teria pago uma multa aí de uma grana importante, né? Para ter saído.
E ele saiu na boa, teve a confiança do Pedrinho e 3 meses depois ele tá de volta para trabalhar num clube do futebol brasileiro. Isso aí não tem defesa nisso aí. Não tem defesa. Por mais que, vamos repetir, se o Cruzeiro não quisesse o Leonardo Jardim de volta, foi ele quem falou que não trabalharia em outro clube. Sim. E teve todos os benefícios para ir resolver os problemas pessoais, né? Então, para ficar numa falta de consideração absurda o que aconteceu, ele poderia ir para outros mercados, ficar sem trabalhar. Leonardo Jardim tá precisando trabalhar? Ele já falou 1000 vezes que o negócio dele não é dinheiro. Pois é. Falou então, 1 milhão de vezes também. Essa aí eu não consigo. Mas eu acho que no futebol dificilmente não é dinheiro que acaba. Então, mas dinheiro o Pedrinho pagaria também o salário pra ele, né? Eu concordo com mas nunca foi questão financeira. Mas a gente sabe que, querendo ou não, a parte financeira do Flamengo pesa também, né? Ele vai pra ganhar geral, um bom salário. E principalmente para ter quase que dinheiro infinito para contratar, né? O Cruzeiro amanheceu nesta terça-feira com uma notícia impactante em relação nem a ele mesmo, nem ao Cruzeiro, mas que indiretamente ataca o Cruzeiro, que o Leonardo Jardim está fechando com o Flamengo, já está fechado com o Flamengo, que os dirigentes, na verdade os representantes dele já estavam no Rio de Janeiro, fechando com o Clube Carioca, e por aí vai, né? Então esse vídeo aqui é independente se já assinou ou se não assinou. Então o importante aqui é a gente vir falar como isso afeta o Cruzeiro. Eu acho que é a pergunta que a gente tem que falar, como a ida de Leonardo Jardim para o Flamengo afeta o Cruzeiro. Por que que uma contratação do Flamengo tem a ver com o Cruzeiro? Porque o Leonardo Jardim, ele meio que saiu e não saiu do Cruzeiro. Ficou muito esquisito isso. Esse período do trabalho do Tite ainda vem carregando todo a bagagem com o Leonardo Jardim. Tudo de positivo que ele fez aqui no clube no ano passado, né? A forma de dirigir bem o clube, como foi colocada a ele essa responsabilidade, além de ser técnico no Cruzeiro, ele conseguiu comandar o esporte do Cruzeiro, a direção de futebol do Cruzeiro, e ele trouxe algo diferente, e aí se tornou esse técnico tão badalado como foi, que fez o Cruzeiro voltar para a Libertadores, que fez encantar o Brasil no jeito de jogar, e chamou a atenção do Flamengo para querer contratar ele, quando o Flamengo vai lá e demite o Felipe Luiz. Eu acho um absurdo da forma que demitiram o Felipe Luiz, mas beleza, problema dos outros times para lá, eu não teria tirado, mas é problema de outros times. E aí eles vão atrás de quem? Do Leonardo Jardim. E aí, cara, vem toda essa história porque a torcida do Cruzeiro, ela meio que tava nessa pressão pro Tite sair, com essa possibilidade ainda de talvez o Jardim voltar, porque tinha especulação disso, tinha gente falando que poderia voltar pra cá e tal. Na segunda-feira, passa um vídeo aí nas redes sociais dele com a mala gigantesca e desembarcando no aeroporto, e já estão falando que ele tá vindo pro casamento do sobrinho do Pedrinho, e aí o torcedor já falou, com essa bagagem desse tamanho, tá vindo pra ficar no Cruzeiro e tal, e do nada você acorda de manhã, ele tá indo pro Flamengo. Cara, o futebol é foda, e o futebol ensina muita coisa. E eu acho que a torcida do Cruzeiro não aprendeu muita coisa desde 2019. Porque a gente não tem que colocar como ídolo, como os deuses do futebol, pessoas como Leonardo Jardim ou outros por aí. A gente tem que pegar aquele aprendizado. Eu tô falando de jogadores e de diretores e de presidente, de técnico. Em relação a 2019, eu quero dizer isso, sabe? O ensinamento 2019 tinha que ser um marco para a torcida do Cruzeiro em relação a poder parar de endeusar esses tipos de situação. Porque o Leonardo Jardim foi um baita de um técnico, foi um baita de um dirigente aqui dentro do Cruzeiro, ele ajudou bastante. Mas ele não é Deus, gente. Ele não é Deus. Agora, a palavra dele, como ele foi demonstrada que ela era muito importante, era um homem íntegro de palavra, foi por água abaixo. Caso isso venha se confirmar, venha tudo tudo certo. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu tô gravando isso, não foi nada certo, não foi anunciado oficialmente, tá? A especulação de fechar até 2027. Já tá no Rio para fazer tudo isso. Mas não foi nada confirmado. O Caio Jorge também foi especulado, já estava fechado, e não foi. Então por isso que eu tô tentando ainda trazer um comentário mais neutro. Eu devia até esperar mais tempo para poder falar, mas eu falei, não vou perder o time da parada, já que tá todo mundo falando, vamos embora trazer esse comentário. Mas é muito esquisito, porque o Leonardo Jardim, ele falou, no Brasil só treino no Cruzeiro, e aí vai e tá indo para lá. Se você não for por aqui, deixe seu like e faça sua inscrição no canal. Mas e aí, comenta aí. Leonardo Jardim é o Judas mesmo? É um traidor? Então, pessoal, muito obrigado a todos. Valeu, tamo junto.